Clara Martins sempre sonhou em ter uma casa própria. Depois de anos de trabalho duro, conseguiu comprar um imóvel com um belo quintal e uma piscina impecável. Para ela, aquilo era mais do que um simples luxo. Era a prova do seu esforço, da sua independência. Mas seu sonho começou a virar um pesadelo quando percebeu que não era a única a aproveitar sua piscina. Primeiro, foram pegadas molhadas no quintal. Depois, uma lata de refrigerante jogada perto das cadeiras. Até que um dia, Clara viu com os próprios olhos adolescentes nadando despreocupados, como se estivessem no clube. E quando tentou resolver a situação, percebeu algo ainda pior. Os invasores não estavam nem um pouco arrependidos. Agora, Clara teria que ensinar uma lição que ninguém naquele bairro jamais esqueceria. Clara Martins sempre foi uma mulher batalhadora. Aos 40 anos, ela finalmente realizou o sonho da casa própria. Um belo sobrado em um bairro tranquilo de Campinas, São Paulo. Mas seu verdadeiro orgulho era o quintal. Um espaço bem cuidado, com cadeiras confortáveis, plantas e uma piscina azul cristalina, mantida com todo o carinho. Ela nunca foi do tipo de se exibir, mas sentia orgulho de cada detalhe. Conquistou tudo com trabalho duro, sem favores, sem atalhos. O bairro era uma mistura de moradores antigos e novos. Alguns eram amigáveis, outros mais reservados. Clara não ligava. Ela queria apenas paz. Mas essa paz não duraria muito. No primeiro sinal de problema, ela ignorou. Em um sábado, depois de voltar do mercado, Clara percebeu algo estranho no quintal. Pegadas molhadas iam do portão até a calçada. Ela franziu a testa. A princípio achou que poderia ser um prestador de serviço, talvez o jardineiro ou alguém da companhia de água. Mas então viu uma toalha jogada sobre a cerca e uma lata de refrigerante, ainda pela metade, em uma de suas cadeiras. Foi até a piscina e percebeu que o nível da água estava mais baixo do que o normal. A boia estava deslocada. Alguém tinha estado ali. Seu primeiro instinto foi pensar que talvez alguma criança do bairro tivesse pulado a cerca e fugido quando ouviu o barulho do portão. Deve ter sido um acidente, pensou. Mas quando perguntou aos vizinhos, recebeu apenas encolher de ombros. Ah, deve ter sido alguma das crianças, disse uma mulher, rindo. Você sabe como eles são. Outro vizinho, um homem mais velho, nem se deu ao trabalho de olhar para ela. Estão só se divertindo. Você tem uma piscina bonita, as pessoas reparam. A forma casual como diziam aquilo incomodou Clara, como se sua propriedade fosse pública. Mas querendo evitar confusão, ela apenas reforçou a fechadura do portão e seguiu sua vida. Só que isso não impediu que acontecesse de novo. Uma semana depois, Clara estava sentada no sofá assistindo TV, quando ouviu um barulho estranho vindo do quintal. Primeiro, foi um som suave como respingos d'água. Depois, risadas abafadas. Ela franziu a testa. Será que tinha esquecido o filtro da piscina ligado? Levantou-se, foi até a porta dos fundos e olhou pela janela. Seu coração disparou. Na piscina dela, um adolescente nadava tranquilamente, mergulhando e boiando como se estivesse em um clube. Na beirada, uma garota, provavelmente sua irmã, balançava os pés na água distraída. Clara sentiu a raiva subir como um fogo em seu peito. Abriu a porta com força. O que vocês estão fazendo aqui? Os dois se assustaram. O menino saiu da água num pulo, parecendo um peixe capturado. A gente achou que você não ia se importar. Ele gaguejou. Não achou que eu ia me importar? E não achou que deveria perguntar? Os dois se entreolharam, pálidos. A menina murmurou algo sobre morar 2 casas abaixo. Saiam daqui. Agora. Eles correram pelo portão, deixando pegadas molhadas pelo caminho. Clara ficou parada ali, ainda incrédula com o que tinha acabado de acontecer. Mas sua indignação só aumentou quando decidiu ir falar com os pais dos adolescentes no dia seguinte. Ela bateu na porta da casa indicada e uma mulher abriu de braços cruzados com uma expressão impaciente. Pois não? Bom dia. Eu sou Clara, sua vizinha. Ontem seus filhos entraram na minha piscina sem permissão. A mulher deu um sorriso debochado. Ai, sério? Eles são só crianças. Tá esse calor infernal e você quer fazer escândalo por causa de um mergulho? Clara mal conseguiu acreditar no que ouvia. O problema não é o calor. É que eles invadiram minha casa. Isso é errado.
Ai, me poupe. A mulher revirou os olhos. Você tá sendo dramática. Dramática? Clara repetiu, incrédula. Um homem apareceu na porta. Provavelmente o pai das crianças. Sem nem olhar para ela, resmungou. Eles não quebraram nada. Não roubaram nada. Qual é o problema? Clara respirou fundo. Ela sentia vontade de gritar, de explodir, mas sabia que não adiantaria. Voltou para casa furiosa. Se nem os pais se importavam, ela precisava tomar outra atitude. Naquele mesmo dia, Clara instalou câmeras de segurança. Talvez assim eles entendessem o recado. Mas mal sabia ela que isso estava longe de acabar. 2 semanas se passaram, desde que Clara instalou as câmeras de segurança e reforçou a tranca do portão. Não havia mais sinais de invasores. Ela começou a acreditar que finalmente tinha colocado um fim na história. Até que, em um sábado de sol escaldante, tudo mudou. Ao estacionar o carro na garagem depois de uma ida rápida ao supermercado, Clara percebeu algo estranho. O portão lateral que ela sempre mantinha trancado estava ligeiramente aberto. Seu coração acelerou. Respirando fundo, ela caminhou até o quintal e congelou. Seu espaço, seu refúgio pessoal, estava completamente tomado. Havia pelo menos 10 pessoas ali. Não eram só crianças. Eram adultos também. Alguns sentados em suas cadeiras de jardim, segurando latinhas de cerveja. Outros tinham montado uma mesa dobrável com lanches. Dentro da piscina, 2 mulheres conversavam tranquilamente, com a água pela cintura. E foi então que Clara viu Patrícia, a vizinha 3 casas abaixo. A mulher acenou, sorrindo como se aquilo fosse uma simples reunião casual. Oi, Clara. Espero que não se importe. Tá um calor hoje. Clara sentiu uma onda de raiva subir por seu corpo. Ela deu um passo à frente, a voz saindo firme, carregada de indignação. Eu me importo, e quero que todo mundo saia daqui agora. O quintal ficou em silêncio por um instante. Algumas pessoas trocaram olhares como se Clara estivesse exagerando. Patrícia revirou os olhos. Ah, não seja assim. É só uma piscina, não estava nem usando... A paciência de Clara se esgotou. Não interessa se eu estava usando ou não. Essa piscina é minha. Essa casa é minha. Esse quintal é meu. E vocês estão invadindo minha propriedade. Alguém murmurou. Nossa, que exagero. Clara apertou os lábios. Sem dizer mais nada, marchou até a caixa de equipamentos da piscina, pegou o controle remoto e desligou o filtro. Depois puxou o cabo de energia do som portátil que tocava música alta. A tensão no ar ficou palpável. Eu estou chamando a polícia. Isso finalmente fez efeito. Pessoas começaram a recolher suas coisas às pressas. Bebidas foram arrebatadas, toalhas amassadas. Em questão de minutos, seu quintal ficou vazio. Mas antes de sair, Patrícia ainda teve a audácia de murmurar. Você não precisava ser tão tensa. Ninguém estava te roubando. Clara não respondeu. Apenas ficou ali de braços cruzados assistindo enquanto todos saíam, como se nada tivesse acontecido. Quando o último invasor cruzou o portão, ela bateu ele com força e trancou. Seu coração estava acelerado, sua mente fervilhando. Ela sabia de uma coisa com certeza. Isso ainda não tinha acabado. Clara sabia que só expulsar aqueles invasores não seria o suficiente. Eles não tinham respeito por ela e pelo jeito que agiam, voltariam assim que tivessem outra oportunidade. Se palavras não adiantavam, ela teria que ensinar uma lição de outra forma. Sentou-se à mesa da cozinha, ligou o notebook e começou a pesquisar. Precisava de algo que realmente fizesse aqueles vizinhos folgados pensarem 2 vezes antes de invadir sua propriedade de novo. Foi então que encontrou a solução perfeita. Ela descobriu um produto químico inofensivo, mas altamente eficaz, chamado Pool Dye, muito usado em piscinas públicas para evitar que crianças urinem na água. Esse produto reagia ao contato com a urina, deixando a água de uma cor verde fluorescente. Se alguém ousasse invadir sua piscina e fizesse xixi nela, sairia de lá parecendo um alienígena radioativo. Mas Clara queria garantir que ninguém sequer tentasse voltar. No dia seguinte, ela foi até uma loja de letreiros e mandou fazer uma placa personalizada. Atenção! Piscina tratada com produto químico especial. Uso não autorizado pode causar coceira intensa, irritação na pele e manchas temporárias.
Sabia que era exagero, mas não importava. O objetivo era assustá-los. Para reforçar o efeito, comprou um galão vazio de um produto químico qualquer e deixou ao lado da bomba da piscina, bem visível. E para finalizar, instalou 2 novas trancas de alta segurança no portão lateral. Agora tudo estava pronto. Agora era só esperar. E ela não precisou esperar muito. Na tarde seguinte, Clara se sentou na varanda com um copo de chá gelado, observando discretamente os movimentos do bairro. O calor era intenso, e como sempre, os vizinhos passavam pelo portão, fingindo que não olhavam diretamente para sua piscina. Ela já conhecia aquele padrão. Eles estavam tentando medir a situação. E então, por volta das 4 da tarde, aconteceu. 2 adolescentes passaram pela calçada, desaceleraram o passo ao ver a placa recém-instalada na cerca e pararam. Clara mal conseguiu segurar o sorriso ao vê-los inclinando a cabeça para ler em voz baixa. Piscina tratada com produto químico especial. Pode causar coceira intensa, irritação na pele e manchas temporárias. O outro garoto arregalou os olhos e apontou para o galão falso ao lado da bomba. Cara, olha aquilo. Você acha que é verdade? O primeiro coçou a cabeça. Sei lá, mas... E se for? Imagina a gente saindo da água todo vermelho ou com a pele descascando. Eles se entreolharam e, sem trocar mais uma palavra, deram meia volta e desapareceram rua abaixo. Clara riu, satisfeita, mas o verdadeiro teste viria à noite. Era quase 7 horas quando ouviu uma voz familiar. Patrícia, a vizinha folgada, estava passeando com seu cachorro quando parou diante da cerca e encarou a placa. Ela colocou as mãos na cintura e balançou a cabeça em descrença. Pegou o celular e começou a digitar, com o rosto franzido. Clara não precisou esperar muito para ver o estrago se espalhar. Poucos minutos depois, enquanto verificava suas redes sociais, encontrou a postagem no grupo do bairro no WhatsApp. Patrícia tinha escrito: Gente, alguém sabe o que a Clara colocou na piscina? Dizem que é um produto químico forte que pode causar irritação na pele. Isso é seguro? Será que não contamina o solo? Os comentários começaram a pipocar. Nossa, mas que exagero! Ela realmente odeia crianças, né? Se não quer que ninguém use, por que não cobre a piscina? Também acho estranho. E se for tóxico? Clara gargalhou. Eles não estavam bravos porque ela tinha mentido. Eles estavam bravos porque perceberam que a farra deles tinha acabado. Por anos, tinham se aproveitado da piscina dela sem permissão. Agora, estavam tentando inverter a situação, como se ela fosse a errada por proteger o que era seu. Mas ela não se importava. Finalmente, depois de meses de abuso, a mensagem tinha sido passada. Ou pelo menos era o que ela pensava. Porque na noite seguinte, a batida veio. Uma batida forte, irritada, impaciente. Clara suspirou. Ela já sabia quem era. E dessa vez não deixaria barato. Clara caminhou até a porta com calma. Do outro lado, Patrícia esperava impaciente, braços cruzados, batendo o pé no chão de leve. Seu rosto estava vermelho, um misto de raiva e indignação. Clara abriu a porta devagar, mantendo a expressão neutra. Pois não, Patrícia? A vizinha não perdeu tempo. Olha, eu não sei qual é o seu problema, mas as pessoas estão preocupadas com essa coisa que você colocou na piscina. Você sabe que isso pode ser perigoso? Clara inclinou a cabeça, fingindo confusão. Perigoso? Para quem exatamente? Para as crianças? E se alguma encostar na água? Você quer que alguém tenha uma reação alérgica ou coisa pior? Clara sorriu. Um sorriso lento, paciente. Patrícia, me diga uma coisa. Uma criança encostaria na água se não estivesse pulando minha cerca? A mulher piscou, surpresa com a resposta. Gaguejou um pouco, mas tentou recuperar o controle da conversa. Bom, isso não vem ao caso. O que importa é que todo mundo está achando que você exagerou. Ah, então eu exagerei? Clara cruzou os braços, inclinando-se ligeiramente para a frente. Engraçado. Eu avisei. Eu pedi. Eu instalei câmeras. E o que aconteceu? Invasão atrás de invasão. Patrícia bufou. Não precisava de tudo isso. Não é como se a gente estivesse roubando nada. Clara ergueu uma sobrancelha. Ah, então se eu entrar na sua casa, usar seu chuveiro e pegar um refrigerante na sua geladeira, mas não levar nada embora, tudo bem para você? Claro que não. Patrícia respondeu automaticamente, mas então fechou a boca,
percebendo a armadilha na qual havia caído. Clara sorriu de novo, dessa vez com um tom de vitória. Pois é, aqui funciona da mesma forma. Patrícia ficou visivelmente desconfortável, mas ainda tentou dar a última palavra. Você poderia ser mais amigável com os vizinhos? Talvez. Se não fosse tão hostil, as pessoas gostassem mais de você. Clara soltou uma risada curta e sincera. Gostar de mim? Você acha que ser querido significa deixar os outros passarem por cima de você? Patrícia ficou vermelha, abrindo e fechando a boca algumas vezes antes de simplesmente jogar as mãos para cima e virar as costas. Esquece. Boa sorte sendo a bruxa do bairro. Ela saiu pisando forte, enquanto Clara fechava a porta com um suspiro aliviado. Se ela era vista como a vilã agora, paciência. Desde que sua casa e sua piscina fossem respeitadas, ela não se importava. Mas ainda havia mais um toque final que Clara queria dar para garantir que ninguém voltaria a cruzar seus limites. Na manhã seguinte, ela instalou um sistema de aspersores ativados por movimento ao longo da cerca. Se alguém tentasse entrar novamente, levaria um banho frio antes mesmo de chegar perto da piscina. Mas, para sua surpresa, nunca precisou usá-los. Os dias se passaram, o calor continuou, mas nenhum vizinho ousou pular sua cerca de novo. E pela primeira vez em muito tempo, Clara finalmente sentiu paz. Nos dias seguintes, Clara observou em silêncio a mudança no comportamento dos vizinhos. As crianças que antes corriam despreocupadas na frente de sua casa agora passavam olhando de canto de olho para a placa na cerca. Os adolescentes, que antes escalavam sem cerimônia o portão lateral, agora desviavam o caminho. E o melhor de tudo, Patrícia e os outros adultos que haviam invadido sua piscina sequer tentavam encará-la. Ela percebeu os cochichos quando passava pela calçada, os olhares discretos trocados entre vizinhos, mas nada disso a incomodava. Ela finalmente tinha recuperado seu espaço. No entanto, a verdadeira confirmação veio num domingo de calor intenso. Era o tipo de dia que antes fazia seu quintal virar um parque público. Mas, dessa vez, sua piscina permaneceu vazia. Nenhuma pegada molhada, nenhuma toalha jogada, nenhuma lata de refrigerante esquecida. Ela se sentou na varanda com um copo de limonada, observando o portão reforçado, a placa bem visível, os aspersores instalados e, claro, a piscina perfeitamente limpa. Um sentimento de satisfação cresceu dentro dela. A lição havia sido dada, e para aqueles que achavam que ela tinha exagerado, Clara tinha uma resposta clara. Se impor não é ser cruel, é exigir respeito. E se algumas pessoas só entendem limites quando são forçadas a respeitá-los, então que, assim seja. Ela tomou um gole da limonada e sorriu para si mesma. Finalmente, seu quintal era só dela novamente. Ele era um milionário. Ela, uma faxineira. Mas quando ele ouviu aquela mulher falando 9 idiomas no corredor da empresa, algo dentro dele simplesmente parou. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. Naquela manhã fria em Varsóvia, um detalhe rompeu a rotina silenciosa do prédio corporativo. Não foi um relatório, nem uma fusão milionária. Foi a voz de uma faxineira. Ela não sabia que estava sendo ouvida, nem que aquele momento mudaria tudo. Quantas vezes você já ignorou alguém por conta da roupa que vestia ou pelo cargo que ocupava? Quantas vidas extraordinárias passam diante dos nossos olhos sem serem vistas? A verdade é dura. O mundo julga pelo que parece, não pelo que é. Mas e se por um instante a gente enxergasse além? Zofia entrava e saía sem ser notada. Ninguém sabia de onde vinha, o que sonhava, ou que, enquanto limpava salas de reunião, recitava poemas em francês dentro da mente, só para manter viva a memória do que um dia foi. Ela falava 9 idiomas, mas naquele prédio parecia que ninguém falava o idioma da dignidade. Até aquele dia, era cedo. O CEO recém havia chegado de viagem quando escutou algo vindo do fim do corredor. Curioso, virou-se. E ali estava ela, ajoelhada, com luvas de borracha, falando com uma criança em coreano, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Não era. Não ali. Não naquele mundo de cifras e aparência.
A cena durou poucos segundos, mas plantou uma dúvida que ele não conseguia ignorar. Quem é essa mulher? E quando ele decidiu descobrir, o que fez depois foi tão inesperado que deixou todo o escritório em choque. Essa não é só mais uma história de superação. É uma história sobre o que acontece quando alguém que o mundo escolheu ignorar finalmente é ouvido e tudo muda. Viktor Novak gostava de controle. E mais do que isso, gostava de silêncio. No seu escritório no último andar da torre de vidro, o mundo parecia distante. Dali, ele via as ruas como linhas estáticas, os carros como pontos previsíveis e as pessoas como engrenagens que precisavam funcionar sem atrito. Ele construiu aquele império do zero. Cresceu em um vilarejo onde o frio era o primeiro professor e a escassez, a segunda. Era filho de um mecânico e de uma mãe ausente, que desapareceu cedo demais. Estudou, trabalhou, caiu, levantou, tudo sem pedir ajuda. Quando finalmente comprou o terreno onde hoje estava sua sede corporativa, jurou a si mesmo que jamais voltaria a ser pequeno, nem vulnerável, nem tocado. Viktor era respeitado, temido, admirado por investidores, bajulado por conselheiros, imitado por concorrentes. Seu nome aparecia em revistas de negócios, em manchetes de economia, em jantares de gala com ministros e presidentes. Mas, no fundo, ninguém o conhecia de verdade, nem mesmo ele. Naquela manhã, após o breve encontro visual com a faxineira no corredor, Viktor seguiu para seu andar com a expressão indecifrável de sempre. Mas algo estava fora de lugar. Ele não conseguia tirar da mente a cena que presenciou. A mulher ajoelhada, com postura simples, falando coreano com tanta naturalidade quanto se estivesse recitando uma oração antiga. Ele se sentou à sua mesa de carvalho preto, abriu o notebook, mas não leu o e-mail urgente que piscava na tela. No lugar disso, buscou o nome dela no sistema interno. Zofia Majewska. Nada além de registros de ponto e observações triviais do setor de limpeza. Nenhuma menção a cursos, entrevistas, histórico-acadêmico. Apenas horas batidas, turnos cumpridos e um salário vergonhosamente pequeno. Chamou via interfone sua assistente, Ewa, e pediu acesso às imagens da câmera do terceiro andar. Horário exato, 7h12. Ela hesitou surpresa, mas obedeceu. Minutos depois, o vídeo chegava à tela dele. Ele assistiu em silêncio. A menina chorando. A mãe desesperada. A faxineira se aproximando, acalmando, falando em coreano, sorrindo com ternura. Tudo em segundos. Mas algo naquela cena quebrou uma muralha antiga dentro de Viktor. Ele aumentou o volume e ouviu com mais atenção. Não era só coreano. Era o jeito com que ela adaptava a entonação para a criança, como mudava o ritmo da fala para gerar conforto, como usava a língua como uma ponte invisível. E pensou, ninguém aprende isso com aplicativos ou cursos online. Isso é vivência, isso é vocação. Viktor largou o vídeo e voltou à janela. Os carros ainda pareciam pontos, as pessoas ainda eram engrenagens. Mas uma delas, naquele dia, tinha se destacado, e ele odiava perder o controle do que não compreendia. No meio da tarde, ele desceu pessoalmente ao setor administrativo e pediu que convocassem Zofia para uma conversa. O pedido surpreendeu todos os presentes. Viktor não descia aquele andar havia meses, e menos ainda para tratar com funcionários não executivos. Zofia foi chamada enquanto encerava o corredor do refeitório. Quando recebeu o recado, parou por um instante, o pano ainda molhado na mão. Ela não se assustou, mas também não ficou tranquila. Sabia que sua presença naquele ambiente nunca fora notada, e toda vez que alguém do alto escalão se lembrava de um nome do andar de baixo, era porque algo incomum havia acontecido. Ela subiu de uniforme. Não teve tempo para trocar de roupa ou lavar as mãos marcadas pelo produto de limpeza. Quando entrou na sala de vidro, Viktor já estava lá, em pé, de costas para ela, olhando a cidade como quem busca respostas no concreto. "Você fala coreano?"
Ele perguntou direto, sem rodeios. Sim, ela respondeu. E além disso, francês, alemão, inglês, russo, italiano, mandarim. Ele virou-se devagar, os olhos fixos nos dela. 9 idiomas, não é? Ela assentiu, com uma simplicidade que parecia não se dar conta da magnitude daquilo naquele lugar. Por quê? Zofia hesitou. Respirou fundo. Porque cada língua que aprendi me salvou de uma dor que eu não sabia nomear. Victor não estava preparado para aquela resposta. O silêncio entre eles não foi constrangedor. Foi denso, carregado de algo que nenhum deles ainda sabia decifrar. Por fim, ele perguntou: Você já trabalhou com línguas? Fui professora universitária por 12 anos. Até que a vida virou outra coisa. Victor caminhou lentamente até a mesa. Pegou um cartão branco, escreveu um número. Amanhã, às 10. Vá até esse endereço, quero te apresentar alguém. Ela pegou o cartão sem fazer perguntas. Apenas agradeceu, como quem já carregava perguntas demais. Quando ela saiu, Victor permaneceu ali, parado. Pela primeira vez em muito tempo, não pensava em lucros, nem em aquisições, nem no dólar. Pensava em alguém que o mundo inteiro escolheu ignorar e que ele, por acaso ou destino, decidiu ouvir. O dia seguinte amanheceu carregado de vento e incerteza. Zofia levantou-se como de costume, antes do sol, preparou um café ralo, amarrou o cabelo em um coque prático e vestiu o uniforme limpo que dobrara na noite anterior. Mas algo naquela manhã pesava diferente. Não era medo, era como estar diante de uma porta entreaberta depois de muito tempo vivendo atrás de muros. Ela saiu do pequeno apartamento na zona norte de Varsóvia e seguiu até o endereço escrito no cartão branco que Victor lhe entregara. A fachada era discreta, com janelas grandes e placas em várias línguas. Um instituto cultural de intercâmbio. A recepcionista sorriu ao vê-la chegar e indicou uma sala no fundo do corredor. Quando entrou, encontrou um homem de barba grisalha, óculos finos e uma expressão curiosa. Você é a Zofia? Ele perguntou. Sou. Fui avisado que você fala 9 idiomas. Mas não acreditei. Até agora. A conversa durou quase 1 hora. Ele fez perguntas técnicas, pediu que lesse textos complexos em francês e alemão, conversaram brevemente em mandarim. Ao final, ele sorriu como alguém que acabara de encontrar algo que buscava havia anos. Faz muito tempo que uma pessoa me impressiona assim, Zofia. Esse lugar precisa de você. Mas antes, acho que há algo que precisa acontecer no lugar onde você ainda trabalha. Ela entendeu. E voltou para o prédio de vidro com os pés firmes no chão. Naquela mesma tarde, enquanto encerava o piso da recepção, ouviu um choro agudo vindo de um dos andares superiores. Era incomum crianças estarem ali naquele horário. A faxina geralmente coincidia com o fim da jornada de trabalho. Mas era sexta-feira e alguns funcionários traziam os filhos para um evento informal. Zofia deixou o pano e subiu. Encontrou a menina perto da escada de emergência, escondida atrás de uma pilha de caixas. Tinha cerca de 5 anos, olhos puxados e cabelo escuro amarrado em um rabo de cavalo torto. Estava assustada, com as mãos cobrindo a boca. Não chorava alto, mas soluçava como se estivesse com vergonha. Ela se aproximou devagar, agachou-se ao lado da menina e começou a falar, em coreano. Você está perdida? Está tudo bem, eu posso te ajudar. A menina arregalou os olhos e assentiu. Minha mamãe está te procurando. Vamos até ela juntas? Segurou sua mão com delicadeza e caminhou até o refeitório, onde encontrou uma mulher desesperada, falando com 2 seguranças. A mãe da menina a abraçou tão forte que quase caiu no chão. Ao ver Zofia falando com fluência, agradeceu com um misto de alívio e surpresa. Ela trabalhava como intérprete freelance para uma empresa parceira e, por engano, acreditou que sua filha estivesse segura em outro andar. Minutos depois, Victor recebeu a notificação do incidente no celular, protocolo comum de segurança da empresa.
viu o nome Zofia Majewska entre os envolvidos e pediu o acesso às imagens. Novamente, lá estava ela, abaixada ao lado da criança, falando com doçura em uma língua que poucos sequer reconheciam. Dessa vez, não esperou. Foi até o andar, sozinho. Encontrou Zofia organizando os materiais de limpeza no armário. Quando a viu, ele disse apenas: "Preciso que você venha comigo, agora." Ela não hesitou. Caminharam lado a lado, em silêncio. Os corredores pareciam mais longos e os olhares mais atentos. Quando chegaram ao andar das salas de reunião, ela se deu conta de onde estavam indo. A principal sala de conferência estava pronta para um encontro com investidores internacionais. Havia executivos da Alemanha, Japão, Canadá e China. Tradutores contratados aguardavam, mas o clima era tenso. O intérprete principal estava preso no trânsito e os convidados já demonstravam impaciência. Victor abriu a porta, entrou com Zofia e anunciou: "Esta é a senhora Majewska. Ela vai conduzir a reunião de hoje." O silêncio foi imediato. Alguns diretores arregalaram os olhos, outros cochicharam. Um deles, visivelmente incomodado, levantou-se. "Ela é faxineira. Isso não é um pouco imprudente?" Victor nem respondeu. Apenas olhou para Zofia e sinalizou que ela podia começar. Ela respirou fundo, ajustou a postura e falou. Primeiro em alemão, dando as boas-vindas. Depois em japonês, pedindo desculpas pela demora. Em seguida, conduziu a introdução em inglês com perfeição, finalizando com uma transição impecável para o mandarim. Cada frase era clara, segura, elegante. Não havia espaço para dúvidas. O desconforto dos executivos deu lugar à atenção. Depois, ao espanto. E, por fim, ao respeito. Zofia terminou com serenidade. Olhou para Victor. Ele assentiu com um leve movimento de cabeça. Os executivos aplaudiram discretamente. A reunião prosseguiu, mas nada naquele ambiente era mais como antes. A mulher que encerava o chão agora ocupava o centro da mesa. Não porque alguém lhe deu esse lugar, mas porque ela simplesmente mostrou que já era dela o tempo todo. O som das palmas ainda ecoava quando Zofia deixou a sala. Caminhava devagar pelo corredor, como quem tenta se certificar de que tudo aquilo realmente havia acontecido. Por anos, aquele prédio a conheceu como a mulher silenciosa dos panos e rodos. Agora, ela era a voz que conectava mundos. Victor permaneceu na sala por alguns minutos após o fim da reunião. Não por indecisão, mas porque queria observar como os rostos dos diretores reagiam ao que tinham acabado de testemunhar. Havia desconforto, não com ela, mas com eles mesmos. Alguns pareciam envergonhados, outros constrangidos por não saberem o nome da mulher que limpava seus escritórios há anos. Ele saiu da sala com passos firmes, mas o olhar distante. Aquilo que antes era apenas uma curiosidade transformou-se em uma inquietação profunda. Ele não conseguia ignorar o que sentiu ao vê-la falar. Era mais do que talento, era presença. Zofia não se impunha com arrogância. Ela ocupava o espaço com uma naturalidade que desarmava qualquer resistência. Na manhã seguinte, Victor estava em sua sala quando decidiu vasculhar os arquivos antigos de recursos humanos. Buscou por Zofia Majewska. Os dados eram mínimos, mas ao solicitar acesso aos arquivos anteriores à contratação, encontrou o que não esperava. Seu currículo original havia sido reduzido antes do envio final. A mulher que agora todos olhavam com admiração havia sido ignorada pela simples razão de ser qualificada demais para o cargo. Entre os arquivos, uma carta de apresentação escrita à mão chamava a atenção. Em letra cursiva firme, ela explicava que aceitava o trabalho não por falta de opções, mas porque precisava trabalhar em algo que não a lembrasse de tudo o que havia perdido. Ela pedia, de forma quase poética, que não a escolhessem por pena nem por vaidade, mas por utilidade. A carta jamais fora lida.
Havia sido descartada pelo filtro automático de admissões. Aquilo mexeu com ele mais do que gostaria de admitir. Enquanto olhava pela janela, viu algo no pátio lá embaixo. Era Zofia. Estava sentada sozinha no banco de concreto perto da saída dos fundos, lendo um livro com a capa azul gasta. Ele pegou o casaco, desceu e atravessou o saguão. Ela o viu se aproximar, mas não se levantou. Fechou o livro com delicadeza e esperou. É Dostoiévski? Ele perguntou apontando para o livro. Os Irmãos Karamazov. Ela respondeu com um sorriso tímido. Já li 4 vezes. Sempre que o mundo pesa, eu volto para ele. Ele assentiu e sentou-se ao lado dela, o que foi mais surpreendente para ela do que qualquer outra coisa naquele dia. Por que você nunca contou a ninguém o que sabia fazer? Ele perguntou. Porque ninguém perguntou. Ela respondeu sem amargura, apenas com honestidade. E porque, quando você perde muito, aprende a andar mais devagar. Eu precisava silêncio, não palco. Victor olhou para ela por um instante mais longo do que gostaria. Havia ali uma mulher que perdera tudo e ainda assim permanecia inteira. Uma força que não gritava, mas que se impunha por existir. E ele, com todo o seu império, sentia-se pequeno diante disso. Tenho um convite para você, ele disse, tirando do bolso um envelope. É para o jantar anual da diretoria. Quero que você venha, como convidada. Zofia franziu a testa. Eu não tenho roupa para isso. Não se preocupe com isso. Eu providencio tudo, mas quero que esteja lá. Ela hesitou por alguns segundos. Depois assentiu, mas sem entusiasmo. Se for para me mostrar como troféu, prefiro continuar sendo invisível. Victor balançou a cabeça. Não é isso. É porque talvez você precise lembrar a eles do que realmente importa. Naquela noite, a cidade inteira parecia respirar sob uma neblina fina. Victor ficou no escritório até tarde, olhando um retrato antigo na parede. Seu pai, um homem duro que trabalhou até o último dia de vida em uma oficina de bairro. Nunca aprendeu outro idioma além do polonês, mas ensinou o valor do silêncio e do esforço. Era isso. Victor agora entendia. O clique dentro dele não foi sobre idiomas. Foi sobre dignidade. Na manhã seguinte, ele convocou uma reunião extraordinária com os diretores. Todos estavam presentes, ainda digerindo o impacto do dia anterior. Victor começou direto. Quero abrir um novo setor aqui dentro. Um centro de capacitação interna, onde qualquer funcionário, do segurança ao gerente, possa aprender idiomas gratuitamente. Houve burburinho. Alguém perguntou sobre custos, sobre retorno. Ele ignorou. Zofia vai coordenar esse projeto e vai escolher a equipe. Silêncio. Não de resistência, mas de choque. Ninguém imaginava que o milionário implacável algum dia usaria sua estrutura para levantar os que estavam abaixo. Muito menos que a líder do novo projeto seria a mulher que até ontem recolhia copos sujos das mesas de reunião. O que estava acontecendo ali não era caridade, era reconhecimento. E o escritório inteiro sabia disso. O anúncio de que Zofia coordenaria o novo setor caiu como um raio silencioso sobre todos os andares da empresa. Nas mesas, nos grupos de mensagens, nos olhares cruzados pelo café, surgiram sussurros e conjecturas. A faxineira, diziam alguns. Ela fala 9 idiomas, corrigiam outros, como se só agora a informação fosse legítima. Zofia, por sua vez, continuou sua rotina com a mesma disciplina de sempre. Chegava cedo, mantinha a postura discreta, evitava excessos. A única diferença era que agora, quando cruzava os corredores, os olhos não fugiam mais dos dela. Havia respeito e também culpa. Poucos sabiam o que fazer com a presença dela. Era como se a empresa inteira estivesse sendo forçada a olhar para dentro. Não de seus departamentos, mas de si mesmos. Na sala de reuniões reservada para o novo centro de capacitação, Zofia já começava a reorganizar o espaço. Os livros que ela mesma indicou, os quadros brancos,
os tablets usados que foram doados por setores que não os utilizavam mais. O projeto estava vivo, antes mesmo de começar oficialmente. Naquela semana, Victor decidiu visitá-la sem aviso. Subiu até o andar inferior e entrou na sala, onde a encontrou agachada, organizando caixas com materiais didáticos. "Precisa de ajuda?" ele perguntou, abrindo uma das caixas. Ela sorriu, surpresa, mas não interrompeu o que fazia. "É estranho trabalhar no mesmo prédio há anos e só agora sentir que realmente estou entrando nele." Victor a observava. Havia algo naquele olhar que não pertencia ao presente. Era como se uma parte dela ainda estivesse em outro tempo, agarrada a lembranças que não se apagavam mesmo com os dias passando. "Zofia", ele disse, baixando a voz. "Posso te perguntar uma coisa?" Ela assentiu. "Você disse que foi professora. Como foi parar aqui?" Ela permaneceu em silêncio por alguns segundos. Depois, se levantou devagar, limpou as mãos na calça e olhou pela janela. A cidade se espalhava à frente, com suas rotinas frenéticas e histórias cruzadas. "Eu dei aula na Universidade de Cracóvia por 12 anos. Linguística aplicada. Amava o que fazia. Tinha um marido, Tomasz. Ele era jornalista, viajávamos muito, estávamos sempre mergulhados em idiomas, culturas, cafés pequenos e estações de trem." Victor se encostou na mesa. Ouvi-la falar daquele jeito era como abrir um livro antigo e bem cuidado. "Tivemos 2 filhos, um casal. Quando Thomas foi cobrir um conflito no exterior, insistiu para eu não ir. Disse que seria arriscado. Era um país instável. Eu fiquei. Ele foi." Ela pausou, os olhos fixos no horizonte. "O carro dele foi atingido por um artefato improvisado. Não voltou. Não encontrei mais do que um relógio queimado e uma carta amassada no bolso. Depois disso, perdi o chão. Entrei em licença. Os meus filhos foram morar com os avós por um tempo, e eu comecei a aceitar traduções pequenas, até que parei de aceitar tudo. Precisava desaparecer sem morrer. Me inscrevi como faxineira num prédio longe da universidade, e fiquei aqui." Victor não sabia o que dizer. Cada palavra dela parecia pesar mais que a anterior. Mas havia ali uma dignidade que impedia qualquer traço de autopiedade. Ela não contava sua história para comover, mas para explicar, como quem traduz um idioma difícil. "Achei que estava escondida, sabe? Mas acho que, na verdade, eu só estava esperando alguém me ver de novo. E seus filhos? Já são adultos. Um mora na Alemanha, a outra estuda em Viena. Estão bem, me ligam toda semana. Acham graça de eu ainda estar aqui. Nunca souberam exatamente o que eu fazia, só diziam, mamãe sempre encontra uma maneira." Victor ficou em silêncio. Aquela mulher que tantos haviam ignorado era feita de cicatrizes que contavam histórias. Era impossível olhar para ela do mesmo jeito. "Você podia ter ido embora. Por que ficou?" "Porque aqui ninguém esperava nada de mim. E por algum tempo, isso foi confortável. Até que ficou doloroso demais." Ele se aproximou devagar, sem quebrar a distância, mas com um respeito novo no olhar. "Eu também passei muito tempo escondido, só que do lado de cima." Ela riu com leveza. "Os andares mudam, mas às vezes os vazios são parecidos." Os 2 permaneceram ali por alguns minutos, compartilhando o silêncio mais honesto que já haviam experimentado em muito tempo. O tipo de silêncio que não separa, mas costura. Naquela tarde, Zofia continuou sua arrumação. Victor saiu da sala com um passo mais lento, como quem carrega algo novo dentro do peito. E pela primeira vez, ele teve certeza. Aquele projeto não era apenas uma iniciativa corporativa. Era um resgate de todos ali, inclusive dele. O anúncio do novo projeto se espalhou pelos andares como um vento que ninguém conseguia evitar. Um centro de capacitação de idiomas gratuito, liderado por uma ex-faxineira. A notícia chegou nos e-mails de todos os funcionários, acompanhada de uma frase assinada por Victor Novak. "Quem domina uma língua abre portas. Quem oferece uma transforma vidas."
No primeiro momento, muitos não acreditaram. Alguns riram, outros torceram o nariz. Mas conforme os dias passaram e os preparativos avançaram, os olhares começaram a mudar. A empresa já tinha visto inovações antes, mas nenhuma mexera tanto com os egos como essa. Na segunda-feira seguinte, o andar térreo, onde antes funcionava uma antiga sala de arquivo, foi oficialmente reinaugurado como o Centro Linguístico Majewska. Não foi ideia de Zofia nomear o projeto com seu sobrenome. Foi de Victor. Quando ela protestou, ele respondeu apenas: "Eles precisam lembrar quem você é. Você já passou tempo demais sendo esquecida. O espaço era simples, mas bonito. Mapas do mundo nas paredes, estantes com livros doados, mesas modestas e um quadro negro que ela insistiu em manter no lugar dos painéis digitais. Dizia que algumas lições precisavam ser escritas com giz para entrarem de verdade. Logo na primeira semana, algo impensável aconteceu. Funcionários dos setores operacionais começaram a se inscrever. Seguranças, copeiras, estagiários. Muitos deles jamais pensaram que aprenderiam outro idioma. Ali estavam sentados lado a lado, com o mesmo caderno aberto, a mesma vontade visível no olhar. Mas o verdadeiro choque ainda estava por vir. Na sexta-feira, Victor organizou uma visita técnica com representantes de uma multinacional francesa que cogitava uma parceria com a empresa. A equipe de relações internacionais preparou tudo com o rigor habitual. Apresentações digitais, roteiros de visita, intérpretes externos contratados com antecedência. Victor dispensou os intérpretes. "Temos alguém melhor", foi tudo o que disse. Na hora marcada, os executivos franceses chegaram pontuais. A diretoria estava presente e muitos dos funcionários mais antigos observavam à distância. Quando viram Zofia entrar na sala com um crachá provisório pendurado no pescoço e um bloco de notas simples na mão, alguns arregalaram os olhos, outros se entreolharam. Ninguém falou nada. Ela começou a tradução sem hesitação. Recebeu os convidados com uma entonação elegante, respondeu perguntas técnicas, adaptou expressões com fluidez, fez piadas sutis que arrancaram sorrisos dos franceses e manteve o ritmo da reunião como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Os diretores mais antigos pareciam engolir em seco a cada nova troca de idioma. E quando, ao final da apresentação, Zofia concluiu em francês com uma citação de Albert Camus: "A verdadeira generosidade para com o futuro consiste em dar tudo ao presente." O silêncio foi tão absoluto quanto eloquente. Depois da reunião, um dos executivos estrangeiros perguntou: "Qual é a formação dela?" Victor respondeu sem olhar para os colegas: "Doutora em linguística. Mas aqui ela também ensinou à empresa algo que ninguém mais conseguiu. O impacto daquela manhã foi sentido como uma ruptura sutil, mas definitiva. O respeito que antes era silencioso começou a se manifestar em pequenos gestos, portas abertas, cumprimentos espontâneos, perguntas genuínas. Zofia notava, mas não se deixava deslumbrar. Já tinha aprendido anos atrás que o mesmo mundo que te ignora com pressa pode tentar te aplaudir com culpa. No entanto, o que mais surpreendeu não foram os olhares dos executivos. Foi quem apareceu na sala do Centro Linguístico naquela mesma tarde: Thomas Kowalczyk, diretor financeiro da empresa. Um homem conhecido por sua rigidez, dono de frases cortantes e da fama de ser insensível a tudo que não gerasse lucro direto. Ele entrou sem avisar, com um café na mão e um semblante desconcertado. Zofia se levantou surpresa. "Vim saber se ainda aceitam alunos", ele disse com um sorriso tímido. "Mas sempre", ela respondeu. "Qual idioma?" Ele hesitou. "Alemão. Minha avó falava, mas eu nunca aprendi." Zofia apontou uma cadeira. "Podemos começar agora, se quiser." Naquela imagem,
O diretor financeiro sendo corrigido por uma mulher que até dias atrás limpava o chão do seu escritório. Havia mais revolução do que em qualquer memorando corporativo. E enquanto isso acontecia, Victor observava tudo de longe. Não como um chefe que planejou cada passo, mas como alguém que aprendeu a se calar para ouvir o que nunca tinha sido dito. Nas semanas seguintes, o Centro de Idiomas tornou-se o coração silencioso da empresa. Não havia propagandas ou campanhas internas para impulsionar as inscrições. Ainda assim, dia após dia, mais cadeiras eram preenchidas. Zofia chegava cedo, organizava o material com cuidado e recebia cada aluno com a mesma atenção, fosse ele um recém-contratado da manutenção ou um diretor com décadas de carreira. Ela tratava todos como iguais, porque para ela eram. Nos corredores, comentários antes carregados de dúvida agora davam lugar a histórias reais. Gente que nunca pensou em aprender uma segunda língua começou a arriscar palavras novas no café. Outros, antes céticos, passaram a frequentar discretamente as aulas noturnas depois do expediente. O idioma mais falado passou a ser o da humildade. Mas havia algo que Victor observava em silêncio. Mesmo após ser reconhecida, Zofia não aceitava nenhum dos privilégios que lhe eram oferecidos. Recusou o escritório que ele mandou preparar, dizendo que não precisava de portas fechadas. Não aceitou o aumento de salário imediato, pedindo que o valor fosse investido em novos materiais para os alunos. E quando um jornalista do setor corporativo pediu uma entrevista com ela, sugeriu que entrevistassem os alunos em vez disso. Já falaram demais sobre quem eu fui, disse ela. Quero que agora falem sobre quem essas pessoas podem ser. Victor, que há anos achava que prestígio era construído em cima de cargos e cifras, começou a perceber que havia outro tipo de autoridade. Aquela que nasce do exemplo, não do título. Certa manhã, Zofia foi chamada à sala de reuniões da diretoria. Estranhou o convite, mas foi. Ao entrar, encontrou Victor e os principais líderes da empresa. Sobre a mesa, uma pasta com seu nome e uma proposta formal. Contrato de consultoria, cargo oficial de gerente de desenvolvimento humano e expansão do projeto para outras unidades da empresa na Europa. Ela leu tudo com calma, agradeceu, mas não assinou. Eu agradeço o reconhecimento, disse com firmeza, mas não preciso de crachá novo, nem de um cargo com nome bonito. Eu não estou aqui para subir escadas. Estou aqui para manter a porta aberta para os outros. Victor respirou fundo. Não insistiu, apenas assentiu com respeito. Aquilo não era recusa, era convicção. Ao sair da sala, Zofia voltou ao Centro de Idiomas e encontrou uma nova aluna sentada à frente. Helena, funcionária do setor de lavanderia, mãos calejadas e vergonha estampada no rosto. Eu não sei se sou capaz, disse ela baixinho. Zofia sorriu e respondeu com calma. Saber você já sabe. Está aqui. Agora só vamos lembrar juntas. Essas pequenas vitórias eram as que importavam para ela. Não estavam em contratos nem em premiações. Estavam em cada olhar que voltava a se erguer, em cada silêncio que dava lugar a uma nova palavra pronunciada com esforço e coragem. Naquela mesma semana, um evento interno foi organizado para apresentar os primeiros resultados do projeto. A alta liderança, investidores e parceiros estariam presentes. Victor pediu que Zofia fizesse uma apresentação. Ela hesitou, mas aceitou. Não por vaidade, mas por entender que havia chegado o momento de falar. Em todos os sentidos. No dia do evento, a sala principal estava lotada. Os olhos estavam voltados para ela, mas Zofia parecia não sentir o peso da expectativa. Vestia o mesmo suéter azul de sempre, cabelo preso, olhos firmes. Pegou o microfone, respirou e começou. Durante muito tempo, eu acreditei que tinha perdido tudo o que me tornava útil. Título, função, reconhecimento. Então, escolhi desaparecer. Achei que era mais fácil sobreviver sem ser vista. Hoje entendo que a maior perda não foi minha.
Foi de todos que passaram por mim sem perguntar quem eu era. Olhou ao redor sem pressa. Cada pessoa que trabalha aqui carrega dentro de si algo valioso. Nem todos têm diplomas, nem todos têm idiomas, mas todos têm algo que vale ser descoberto. Quando criamos esse centro, eu não quis apenas ensinar, eu quis lembrar. Lembrar que somos mais do que aquilo que colocam no nosso crachá. Silêncio. Um daqueles que fala alto. Eu não quero ser símbolo de nada. Só quero que ninguém mais aqui precise se esconder para ser respeitado. Aplausos. Muitos. Mas os que mais a emocionaram foram silenciosos. O olhar marejado de Helena. A expressão comedida de Tomás Kowalczyk, que assistia tudo do fundo da sala com um leve aceno de cabeça. E Victor, parado perto da porta, com os braços cruzados, mas o semblante entregue. Depois do evento, um jornalista tentou entrevistá-la. Ela recusou de novo. Disse que a melhor história era a dos que estavam começando. E apontou para um rapaz que antes limpava janelas e agora ensinava espanhol a colegas de outros departamentos. Zofia sabia que havia vencido, mas sua vitória não estava no aplauso. Estava no eco que ficava depois que a sala se esvaziava. O Centro de Idiomas, que havia começado como uma proposta tímida, transformou-se em algo maior do que qualquer um esperava. Passou a ser chamado informalmente de a Fundação, não por decisão formal, mas porque todos sentiam que ali se construía algo profundo. Não era apenas conhecimento, era pertencimento. Nas manhãs geladas de Varsóvia, era possível ver funcionários apressados fazendo anotações em pequenos cadernos enquanto esperavam o elevador. Frases em francês, perguntas em espanhol, palavras em inglês rabiscadas ao lado do crachá. A mudança era visível nos detalhes. Zofia passou a dividir as turmas por afinidade. Não queria que os mais tímidos se sentissem menores que os entusiasmados. Criou grupos menores, espaços de escuta e estabeleceu que erros eram bem-vindos, porque ali, errar era um sinal de que alguém estava tentando. A cada aula, um novo degrau era subido. Funcionários antes isolados pela timidez começaram a se misturar nos corredores. Uma copeira passou a corrigir e-mails em inglês para o setor administrativo. Um segurança pediu para ser transferido para o turno da noite para poder assistir às aulas da manhã. Um estagiário, filho de imigrantes, se ofereceu para ajudar a traduzir materiais para ucraniano. E tudo aquilo sem metas, sem métricas agressivas, sem exigência de desempenho. Apenas vontade e palavras, muitas palavras. Em uma das tardes, Victor foi ao centro sem aviso. Encontrou a sala cheia, como de costume. Mas dessa vez, Zofia não estava no quadro. Estava sentada no chão com os alunos, formando um círculo. No centro, um livro fechado. Ela havia proposto algo diferente, um exercício de escuta. Cada um aqui vai contar uma história curta, na língua que estiver aprendendo. Ela explicava. Não precisa estar perfeita, basta que venha do coração. Um a um, os participantes foram contando pequenas cenas de vida, histórias simples, infâncias em vilarejos distantes, primeiros empregos, momentos que doíam, outros que traziam sorriso. E cada palavra dita carregava algo maior do que vocabulário, carregava verdade. Victor permaneceu à porta. Não entrou. Não quis quebrar aquele círculo. No final da tarde, ela o encontrou no saguão. Ele estava com um envelope nas mãos. Preciso te mostrar algo, disse, entregando o conteúdo. Dentro, havia um plano estruturado, expansão oficial do Centro de Idiomas para outras unidades da empresa na Hungria e na Alemanha. Parcerias com universidades locais, contratações previstas, investimento aprovado. Zofia leu tudo com cuidado. Isso é lindo, disse com um leve sorriso. Mas não precisa do meu nome em todas as paredes. Não é por vaidade, respondeu ele. É para que as pessoas nunca esqueçam que a semente veio de onde ninguém esperava. Ela assentiu. Não por orgulho,
mas porque entendia o valor do símbolo certo no lugar certo. No mesmo envelope havia outro documento. Uma carta, escrita à mão. Era de um ex-aluno dela, agora promovido a supervisor regional. Ele contava como, por anos, fingiu que sabia inglês por medo de perder o emprego. E como, depois de 2 aulas com ela, conseguiu falar ao telefone com um cliente estrangeiro pela primeira vez sem gaguejar. Terminava dizendo: "A senhora me devolveu a voz que eu escondia." Zofia leu em silêncio, os olhos úmidos, não disse nada. Apenas dobrou o papel com cuidado e guardou no bolso. Nas semanas seguintes, ela começou a preparar uma nova turma. Imigrantes recém-chegados que haviam sido contratados para trabalhos técnicos. Muitos não falavam uma palavra de polonês. Zofia organizou um método de ensino misto, mesclando gestos, objetos, imagens e palavras de acolhimento. Durante uma dessas aulas, um menino, filho de um dos imigrantes, desenhou uma mulher de vestido azul segurando um livro e escreveu com letras grandes e erradas: "Mãe, diz que ela é boa." Era ela. Zofia colou o desenho na parede. Não ao lado dos diplomas, mas no mural onde guardava os bilhetes simples que recebia de alunos e colegas. Para ela, aquele desenho tinha mais valor do que qualquer prêmio. Enquanto tudo isso acontecia, Victor começou a planejar algo por conta própria. Não contou a ninguém. Apenas fez o que fazia de melhor. Organizou, planejou, previu cada detalhe. Mas dessa vez, o motivo não era lucro, nem expansão. Era gratidão. Ele sabia que uma mudança real havia acontecido ali dentro. E não vinha dele, vinha dela. Das palavras que ela plantava em cada pessoa, dia após dia, com paciência e fé no invisível. O final do inverno trouxe um céu limpo e uma brisa suave sobre Varsóvia. Era o tipo de dia que parecia sugerir que alguma coisa estava prestes a mudar. Na sede da empresa, os funcionários notaram movimentações incomuns. Técnicos de som, iluminação, cadeiras sendo alinhadas, faixas sendo penduradas com cuidado. Era o evento de comemoração dos 40 anos da empresa, uma cerimônia interna para marcar conquistas, homenagear veteranos e apresentar os novos rumos da organização. Mas havia um detalhe que ninguém esperava. Viktor Novak decidiu que Zofia encerraria o evento com um discurso, não como uma convidada, mas como a principal voz daquela celebração. Ela relutou, como sempre. Disse que preferia continuar ensinando, servindo de bastidor. Victor insistiu. "Você ensinou a todos nós o que nenhuma escola de negócios conseguiu", disse ele, em tom baixo. "Agora é sua vez de ensinar com o silêncio quebrado." Na tarde do evento, o auditório estava lotado. Os executivos sentaram-se nas primeiras fileiras. Funcionários de todos os setores se misturavam aos convidados. Os intérpretes que antes traduziam reuniões para estrangeiros agora ajudavam voluntariamente os alunos do centro linguístico a entender tudo o que se dizia no palco. Zofia entrou pela lateral. Vestia uma blusa azul marinho simples, cabelo preso, expressão firme. Pegou o microfone com as 2 mãos e se posicionou sob a luz suave. Por alguns segundos, ela não disse nada. Apenas olhou ao redor. Viu Helena, da lavanderia, sorrindo com orgulho. Viu Tomasz Kowalczyk, o diretor financeiro, com um bloco de anotações no colo, pronto para escutar. Viu Victor, parado ao fundo, os braços cruzados e o semblante calmo, como se estivesse ali apenas para assistir, não para comandar. Então, ela falou: "Quando entrei nessa empresa, anos atrás, ninguém sabia meu nome. Eu não me importava com isso. Eu também não queria ser vista. Estava me escondendo da vida, da dor, daquilo que tinha perdido." Fez uma pausa curta, não por nervosismo, mas para que cada palavra tivesse espaço para chegar. "Eu fui professora, fui esposa, fui mãe, e depois que perdi meu marido, perdi também minha voz. Então vim parar aqui."
Pensei que, se ficasse quieta o suficiente, ninguém me perguntaria o que eu fui. Mas a verdade é que ninguém deveria precisar ser lembrado por seus títulos para ser respeitado. O auditório estava em silêncio absoluto. O que começou como um pequeno curso de idiomas virou algo muito maior. Não porque eu sou especial, mas porque cada pessoa aqui carrega algo que merece ser reconhecido. A empresa não mudou por minha causa. Ela mudou porque alguém finalmente decidiu escutar. Victor baixou os olhos por um instante. Sabia que aquela frase era para ele e aceitava isso com humildade. Zofia continuou. Hoje eu recebo agradecimentos, elogios e até homenagens. Mas quero dividir uma verdade com vocês. A maior vitória não foi minha. Foi de todos os que decidiram reaprender, que tiveram coragem de sentar em uma sala de aula depois de anos, que pronunciaram palavras novas com vergonha e, mesmo assim, continuaram. Essa é a verdadeira força. Ela então tirou do bolso um papel dobrado, o mesmo bilhete escrito por um aluno que dizia: "A senhora me devolveu a voz que eu escondia." Essa frase, disse ela com a voz embargada, não fala sobre mim. Fala sobre o que acontece quando a gente escuta o outro de verdade, quando dá espaço para que alguém volte a acreditar no que tem dentro de si. Nesse momento, Victor se aproximou do palco. Subiu com passos lentos. Zofia o olhou, surpresa. Ele não havia falado que participaria. Pegou o microfone e virou-se para todos. Eu construí essa empresa com números, contratos e decisões frias. Acreditei que resultados eram o que sustentavam um império, mas fui ensinado por essa mulher que impérios sem pessoas não duram e que o talento não veste uniforme. O talento muitas vezes limpa o chão em silêncio, esperando que alguém lhe diga: "Eu te vejo." Victor então se virou para Zofia. "Por tudo que você fez e por tudo que nos permitiu fazer através da sua coragem, quero lhe entregar isso." Tirou do bolso uma pequena caixa de madeira escura. Abriu. Dentro, uma chave de ouro. É a chave simbólica do novo instituto educacional que estamos inaugurando em seu nome, em 3 cidades. Será sua escolha aceitá-la, como líder, professora, ou apenas como Zofia. De qualquer forma, ela é sua, porque o que você construiu aqui não pode mais caber apenas dentro dessas paredes. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, pegou a chave com cuidado. Não sorriu, não chorou. Apenas apertou com firmeza e disse: "Se for para abrir portas para outros, então sim, eu aceito." O público se levantou. Palmas encheram o espaço. Mas o mais bonito veio depois. Pessoas de todos os cantos se aproximaram, não para pedir selfies ou fotos, mas para abraçá-la, de verdade. Ali, no centro de uma empresa que um dia a ignorou, Zofia estava rodeada por nomes e rostos que finalmente a viam. Não como faxineira, nem como símbolo, mas como alguém que teve coragem de falar e de ensinar o mundo a escutar. Às vezes, a vida nos empurra para lugares onde jamais imaginamos estar, não para nos diminuir, mas para nos mostrar que a grandeza não está nos títulos que carregamos, e sim na coragem silenciosa de seguir em frente quando ninguém está olhando. Porque é nesse silêncio que os corações mais fortes aprendem a falar. Que se essa história tocou o seu coração, como tocou o nosso, inscreva-se no canal para continuar recebendo histórias que valorizam as pessoas pelo que elas são, e não pelo cargo que ocupam. Às vezes, tudo o que alguém precisa é ser ouvido.